A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Muito bem, então vamos lá. Esse próximo painel é sobre ESG e cidadania. O título do painel é Compromisso Social das Empresas na Transformação do Brasil. A gente tem discutido bastante o papel social das empresas, né? Muitas vezes a gente assume, nós assumimos, né? Políticas de Estado até, atividades de políticas de Estado, mas acho que esse é um papel que cabe às empresas que têm uma responsabilidade social também. Para conduzir esse painel, eu vou convidar a Priscila Stel, que é consultora de comunicação. Priscila, por favor. A Priscila fará a apresentação dos nossos convidados desta tarde, e então, por favor, não se esqueça, depois desse painel a gente vai fazer o sorteio dos ingressos e dos anuários da Mega. Priscila, muito obrigado. Obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada à organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também, aprendendo sobre todos os temas que a gente vai escutar. Eu vou chamar os nossos colegas, então, o Marcos Brier, o Maurício e a Jo, que eu já estou super íntima, já estou no diminutivo.
E a gente fez uma combinação aqui, respeitando o fato do Maurício estar substituindo o outro convidado, que vocês devem ter visto na programação. Então, eu começo com o Marcos, vou apresentá-lo, depois eu passo a palavra para o Maurício se auto-apresentar, porque não seria justo com ele ignorar toda a carreira dele, né, diminuir em 140 caracteres apenas, e aí a gente vai finalizar com a Jo. Tá? Marcos, obrigada, bem-vindo. O Marcos ele é diretor de comunicação corporativa, relações públicas e filantropia da Stellantis do Brasil. Ele vai explicar também um pouquinho sobre a empresa. Ele é formado em jornalismo, com pós-graduação em marketing, atuou como repórter na revista Quatro Rodas e editor na Rádio Gazeta e Jornal Gazeta Esportiva. Ingressou na área de comunicação institucional de multinacionais no setor automotivo, foi coordenador de comunicação na Mercedes, gerente de imprensa na Mitsubishi e diretor de comunicação e eventos na Peugeot Citroën. Obrigado. Mal, eu vou passar... Você tem microfone aí? Então, agora é sua vez de se auto-apresentar. Tá bom. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Maurício Cruz. No Instituto Bacarelli, eu estou como responsável pela área de desenvolvimento institucional, que é a área que cuida de todas as parcerias, patrocínios, todos os projetos, planejamento estratégico, ESG e relações institucionais, né, do Instituto Bacarelli. Tá, eu sou formado em Direito. Apesar de estar nessa área cultural, eu tive uma trajetória, né, um pouco sólida aí no mundo corporativo. Então, me especializei em Direito Tributário, eu trabalhei na PwC durante alguns anos, e aí eu fiz esse career shift para a área cultural. Fiz um mestrado na Universidade de Barcelona e na City University de Londres, e voltei para cá para trabalhar com cultura e educação e inclusão social. Então, também trazendo outros elementos, né, para o fazer cultural, que é isso que passou a dar sentido para a minha profissão. Então, eu estou nessa área de educação musical aí há mais de 18 anos, e com a felicidade e a honra de poder representar o Instituto Bacarelli, né, há quase 3 anos. Eu também trago um abraço do Edilson Venturelli, que é o nosso diretor executivo, que não pôde estar aqui, porque em 2 dias a gente vai estar no The Town, tocando com Racionais MC. E aí, vai ser incrível, a gente vai fechar o primeiro dia de festival. Então, o Edilson, que é o nosso diretor executivo, ele, na verdade, antes de ser o diretor da instituição, é o maestro da Orquestra Sinfônica Heliópolis, né, que é a primeira orquestra fundada numa favela. Então, ele está numa correria de ensaios. É óbvio que, na última hora, vocês sabem como é que é evento, tudo dá certo e tudo dá errado ao mesmo tempo. Então, ele está lá para os últimos preparativos e traz o abraço dele aqui para vocês. Então, obrigado, mais uma vez. Depois eu falo os outros agradecimentos. Está super perdoado, e a gente ganhou muito com o Maurício aqui, porque ele fala com muita paixão, né? Então, ganhamos muito com a vinda dele também. E a Jo tem formação em comunicação social com ênfase em relações públicas e com pós-graduação em marketing pela FAAP, MBA na European Business School, na Alemanha. Ela morou lá por um tempo. Possui mais de 20 anos de experiência profissional nas áreas de comunicação e marketing. Trabalhou em empresas como Claro, o Hospital Albert Einstein, cervejarias Heineken. Hoje ela está na MS. E ela, na Holanda, onde ela também morou, ela fez a pesquisa O Poder do Marketing Social na Atualidade para a conclusão do curso dela de pós-graduação. Ela hoje ocupa a posição de Head de Marketing Institucional e é responsável pelo escopo social da agenda ESG na IMS, também por assessoria de imprensa, sustentabilidade, gerenciamento de crise, branding, patrocínios e pelo Memorial Emiliano Sanches, instalado nas dependências da empresa em Hortolândia. Bem-vinda. Eu vou começar com o Marcos, por isso que ele está sentado aqui do meu lado. Isso é um prazer. Fala um pouquinho para a gente, então, do case que você tem, da história que você tem para nos contar. Eu disse para ele, gente, nos bastidores, que a ideia era a gente tomar um café, apesar de não ter o café aqui, e de fazer disso um ambiente extremamente informal para que todos nós pudéssemos aprender, né? Trazer um pouco de troca de experiências entre vocês que estão aí, nós que estamos aqui. Então, já preparem as perguntas para não deixar a gente desprovido e não perder a oportunidade também. Tá? Obrigado, Priscila. Obrigado, meus colegas aqui. Um prazer estar com vocês hoje. Falar um pouquinho do como nós, do setor privado, podemos ajudar no social. Mas, antes disso, preparamos aqui uma apresentação para vocês entenderem um pouco o que é Stellantis. Eu acho que é uma marca que nasce há 2 anos. Se vocês puderem passar, por favor, o próximo slide. Que nasce de marcas icônicas que vocês já ouviram falar. Então, Stellantis, a gente brinca que é uma empresa veterana com espírito de startup,
que ela nasce a partir de marcas e grupos centenários, né? A FCA e a PSA, foi em janeiro de 2021, e hoje a gente tem 14 marcas, aqui no Brasil são 6, que muitos de vocês conhecem, e é uma empresa que nasce, que é o meu gancho para o próximo slide, já com o conceito de ESG na sua essência, né? Então, todo o planejamento estratégico da empresa, já no seu nascimento, tem como base o ESG. Aí, ESG, CSR, sustentabilidade, são conceitos similares, mas que se baseiam nessa tríade, né, do social, do econômico e do ambiental. E aí, quando a gente olha do ponto de vista ambiental, ela nasce já com uma missão muito clara de descarbonizar a mobilidade e suas operações até 2038, que é bem ambicioso, e 50% já agora até 2030. E quando a gente fala de descarbonizar, a gente tem aqui no Brasil, e a gente tem muito orgulho disso, a gente tem uma vantagem competitiva, que a nossa matriz energética é limpa, e a gente tem o etanol. Hoje o mundo inteiro sonha em ter o que a gente tem, é o etanol. Então a gente caminha para descarbonizar aqui, associando o etanol junto à eletrificação. Então é um caminho que a gente persegue para mitigar aí os efeitos da carbonização no ambiente. E aí, quando a gente olha do lado da governança, que é se puderem passar o próximo, como é uma empresa que nasce com presença em 130 países, ela precisou se ancorar muito na governança, né, para seguir não só as normas das bolsas onde a gente opera, nos Estados Unidos, na Itália e na França, mas também a nossa sede fica na Holanda, até para ser um campo neutro, né, depois da fusão das duas grandes empresas, mas também para respeitar as legislações onde a gente opera em 130 países. Então, a governança é um outro pilar estratégico que a gente segue de uma maneira muito rigorosa. E quando a gente olha o S, que é o motivo de a gente estar aqui hoje, a Stellantis acredita muito na diversidade, está na nossa missão, né, a diversidade dos nossos times impulsiona a forma como o mundo se move. Então, isso está na nossa missão da Stellantis. Então, o próximo slide, eu queria comentar um pouco sobre o S. Então, e quando a gente fala sobre todo o trabalho social da Stellantis, a gente fala de como a gente tem que atuar no seu entorno, nos entornos das plantas onde a gente opera. A gente tem 3 plantas no Brasil, uma no estado de Pernambuco, uma no estado do Rio de Janeiro e uma no estado de Minas Gerais, e 2 na Argentina, em Córdoba e em Palomar. Então, é a responsabilidade que a gente tem que ter com o entorno da sociedade, né? Mas não só, a gente trabalha muito para o eixo da localização, do desenvolvimento regional e da descentralização. Então, para que a gente consiga mitigar toda a diferença que ainda existe no nosso país, isso não é bom para o país, de todos os pontos de vista, a diferença que a gente tem entre o degrau social que existe, não só nos grandes centros urbanos, mas também entre regiões, né? Quando a gente compara Sul e Sudeste com Norte e Nordeste, então a gente tem muito a fazer. Então, nós como empresa, a gente acredita que esse trabalho de localização e regionalização é fundamental para diminuir esse gap social e para que a gente consiga levar mais qualidade de vida, mais qualidade socioeconômica para a população como um todo, e não só nos grandes centros urbanos, onde estão os principais mercados. E foi assim que originou 2 projetos, mas hoje a gente vai falar um deles, que é o Árvore da Vida, que nasceu ainda como Fiat, né? Vai fazer o próximo slide, por favor. Que nasceu lá em 2004 ainda como Fiat, como uma forma de a gente incluir as pessoas, no caso do Jardim Teresópolis, que é a comunidade que fica perto da nossa fábrica em Betim. Em 2004 a gente começou esse projeto, ano que vem faz 20 anos. Então a ideia era sempre a gente pegar no contracurso das crianças para trabalhar não só a educação, mas a inclusão, e isso com objetivos claros, né, de levar a educação, diminuir a pobreza, incluir mais as pessoas e as famílias que estavam ali, capacitá-las, porque elas também ali vão ser os futuros engenheiros que depois vão cruzar a Fernão Dias
e trabalhar, de repente, com a gente para a produção dos carros. Então, a gente enxerga isso, e é importante que a gente leve essa educação justamente para que ela retroalimente a sociedade e a própria empresa. Isso foi muito claro, então, desde o início, com esse objetivo, uma metodologia muito bem estabelecida, tão bem estabelecida que gerou outros frutos, né? Então, e aí é o meu gancho para a gente falar no próximo slide, que o Árvore da Vida também virou a Cooper Árvore. Então, aqui tem alguns resultados que eu acho que são importantes, mais do que o reconhecimento dos prêmios, claro que a gente gosta, que eu acho que é importante, estimula, mais importante é o resultado social, de como que a gente elevou a frequência escolar, como a gente aumentou o índice de aprovação das crianças e dos adolescentes com os quais a gente trabalha, mas principalmente porque a gente passou também a distribuir renda. Então, as mães, foi um efeito secundário muito positivo, porque o Árvore da Vida virou o Cooper Árvore. E o Cooper Árvore passou a trabalhar o quê? Economia circular. Então, com os materiais de sobra da produção dos nossos carros, essas mães passaram a fazer, a executar um trabalho com a produção de bolsas, necessárias, mochilas, e também trazer renda, uma renda complementar. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 70 famílias que hoje têm essa renda complementar, fora os 22 mil impactados ao longo do projeto, que conseguem complementar com, em média, R$600 a mais por mês na renda, que faz uma boa diferença, e não só isso, eles se sentem ainda mais incluídos como sociedade e como nossos vizinhos, né? E acho que são vários os frutos que a gente consegue trazer. A gente estava comentando aqui na sala ao lado, parece clichê, mas a gente sente isso na prática. A gente recebe muito mais do que dá, sempre. Então, são vários os projetos que a gente acaba tendo. A Stellantis, que eu falei, nasce com essa tríade do ESG muito forte. E aí, outros projetos vieram de D&I, de governança corporativa, de proteção das informações dos nossos clientes, enfim, vários outros projetos a partir dessa semente do Árvore da Vida, né? Então, assim, para a gente é motivo de orgulho. As ações de voluntariado, acho que é uma das consequências melhores que a gente pode ter dentro da empresa, né? Por isso que eu falo que a gente recebe muito mais do que a gente dá. E, para encerrar, eu vou convidar vocês a assistirem um vídeo que eu acho que mostra um pouco o quanto a gente recebe a partir desse projeto. Obrigado. Sejam muito bem-vindos! Hoje tivemos a casa cheia de alegria, cheia de jovens com muito interesse no trabalho criativo. A gente adorou compartilhar nossa paixão com a magia da caneta do saber desenhar. E trazer essa iniciativa junto à comunidade Jardim Teresópolis, que está aqui em Betim, perto da fábrica Stellantis, em Minas Gerais, é a realização prática dos nossos valores no nosso dia a dia. A ideia da oficina do desenho nasceu em 2019, que são 4 anos. Começou com uns 25 alunos, hoje são mais de 60. Eu sou aluna desde 2020. Através do desenho eu posso expressar o que eu sinto, eu posso dizer ao mundo o que eu sinto usando linhas em vez de palavras. De entrar uma pessoa e sair outra. Eu tenho certeza que no final do curso meus desenhos vão evoluir bastante. Esse dia foi muito legal. E eu pude ter experiências novas desde pequeno que eu desenho. Eu gosto de desenhar pessoas realistas, carros e animes. Um projeto verdadeiramente de coração. A gente faz com muito amor. O sonho nosso é que 1, 2, 3 deles trabalhem aqui dentro no nosso centro de design. O voluntariado, ele nos conecta à realidade da sociedade,
E aí a gente pode encontrar a riqueza da inovação, daquilo que é diverso. Eu quero ser designer, quero que o mundo me conheça do jeito que eu sou. Parabéns. É muito legal ver um executivo global tentando falar o nosso português, a nossa língua, o nosso idioma, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo isso, e eu acho que o social já começa aí, quando ele se desprende, né? E o português é difícil, nós falamos, óbvio, nossa língua materna, mas para quem não é daqui é muito difícil. Eu sempre acho muito bonito isso. Então, parabéns, viu? Obrigado. Eu acho que é uma característica, acho que já é um pouco da cultura da empresa, por mais que ela tenha nascido há 2 anos, acho que todo mundo que vem para cá entende a sua importância, até como líder, e eles fazem a questão, esse esforço, né? O próprio Antônio Filosa, que é o nosso presidente aqui, ele é italiano, mas ele faz questão de falar em português sempre. E acho que mostra isso, né? Essa troca que tem e essa empatia. Mas é isso. Obrigado. A palavra é exatamente essa, empatia, Marcos. Mal. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Marcos, parabéns, viu, pelo projeto, pela apresentação. Muito legal saber. E é um projeto muito 360, né? Então, ele alcança vários aspectos da transformação social, né? Partindo da educação, gerando até impacto econômico. Então, é muito legal ver uma iniciativa tão inspiradora como essa. Obrigado. Bom, pessoal, o Instituto Bacarelli, né, a gente se sente muito honrado de estar aqui. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Marco Rossi, né, pelo convite, ao nosso conselheiro consultivo, Renato Aciarto, né, que foi através dele que, na verdade, né, surgiu esse convite para a gente estar aqui. E ter a honra também de ser uma instituição do terceiro setor, podendo falar um pouquinho sobre a ESG, né, Paty? Você sabe o quanto isso é importante para nós do terceiro setor, né? Estar aqui numa plateia, porque, na verdade, quem pode fazer a diferença nesse país é quem tem o poder de decisão. Então, na verdade, nós somos um coletivo, um grande coletivo, né, buscando uma única mudança, né, uma transformação social. Mas, falando disso em relação ao Instituto Bacarelli, eu vou falar da Josi um pouquinho também, gente, porque ela é parceirona nossa, e é uma feliz coincidência ela estar aqui. Mas o Instituto, ele é uma organização da sociedade civil que existe há 26 anos. Ela foi fundada pelo maestro Silvio Bacarelli, né, isso lá atrás, em 1996. O maestro Silvio, ele já não está conosco fisicamente, mas ele se tornou um anjinho e continua com a gente todos os dias lá no Instituto, né? E ele tinha uma ligação muito forte com a comunidade de Heliópolis, e em 96 teve um incêndio de grandes proporções lá na comunidade. E isso tocou muito o coração dele, e ele falou assim, putz, mas ele era padre, né, e por isso que ele tinha ligação ali, e falou, bom, agora eu sou produtor musical, sou maestro e tal, o que eu posso fazer para ajudar esse pessoal? Música. E ele foi atrás de uma escola pública lá na favela, né? Durante 4 meses, ninguém queria abrir as portas e tal, foi uma luta convencer. Por que pessoas que estavam em uma situação de vulnerabilidade extrema, com casas que foram consumidas pelo fogo, por que ele ia ensinar música? Qual era o sentido daquilo, né? Mas era o que ele tinha para oferecer. E essa, talvez, foi a principal lição que o maestro Bacarelli trouxe para nós, porque ele teve a capacidade de sair da indignação e ir para a ação. Porque quantas vezes a gente para, e o Edilson fala isso muito bem, quando vocês forem aos nossos concertos, vocês vão ouvir isso também, mas quantas vezes a gente não para num farol, né, e vem alguma pessoa vulnerável pedir alguma ajuda, algo, e a gente fica, ou se sente constrangido, se sente desconfiado, mas sempre nós nos sentimos incomodados, né? E a gente fala, puxa, mas se eu der alguma coisa aqui, o que vai ajudar? Não vai ajudar nada. Então, a gente fica com essa, e leva esse incômodo para lá. Então, eu acho que quando a gente olha para o terceiro setor e vê uma série de organizações, né, que estão fazendo um trabalho muito sério, é justamente aí onde a gente pode sair dessa indignação e ir para uma ação. Então, foi isso que o maestro mostrou para a gente, né? Então, de 36 alunos, que foi o primeiro curso, né, oferecido, hoje nós atendemos a mais de 1.200. Na verdade, esse ano a gente está chegando a 1.500 alunos atendidos, né, anualmente. E isso há 26 anos. Então, são dezenas de milhares de pessoas que passaram lá, né, pela nossa instituição. Mas, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar um vídeo, eu vou pedir para o pessoal passar, que vai apresentar muito melhor o que é esse trabalho do Instituto Bacarelli e o que é o impacto social que a gente traz lá na favela de Heliópolis. Música é vida. Eu diria que aqueles que não são atingidos por ela têm a vida pela metade. A música, para mim, é o dia a dia da minha vida mesmo. A música te traz disciplina, um amor ao próximo
Eu não sei o que seria e não sei o que eu faria se não fosse a música na minha vida hoje. A música para mim é um relaxamento do meu coração. O contraste parte já do princípio de que, incrustado no meio daquela favela, surgem 2 edifícios de 5 andares cada um. Eu moro no Heliópolis, na Rua Paraíba, por onde eu passo eu vejo casa, carro, criança brincando na rua. É livre. Eu entrei no instituto com 8 anos de idade. Eu entrei na orquestra principal, estava com 16 anos, 16 para 17 anos já. Eu passo mais tempo aqui do que em casa, né? Estudei no Instituto Bacarelli de 2007 a 2014. Hoje retorno como professor de iniciante de trompete. Através do ensino da música, a gente consegue mostrar para essas crianças, para esses jovens, que eles são ricos em dons e talentos, que eles podem se permitir sonhar. Falo para eles, é a caixinha do saber. Então vocês vão colocando cada dia um saber, até ficar lotada. E quando vai ficar lotada? A vida inteira. A gente tem que colocar todo dia um pouquinho. Começo de pandemia, todo mundo em casa, e a nossa coordenadora, Silmara Dresa, ligando para um dos seus alunos, descobriu que ele estava sozinho em casa com as irmãs e que eles estavam sem nenhum alimento dentro de casa para comer. E aí a gente aprendeu que realmente a gente tem uma missão muito maior do que a gente já estava achando que tinha. A gente não está aqui só para ajudá-los através da educação. A gente está aqui sim para também ajudá-los a vencer todas as demandas que eles têm. Hoje nós somos uma organização social de cultura e com essa mudança nós tivemos a oportunidade de assumir a gestão de 12 CELs, onde nós somos responsáveis por gerar atividades de lazer, de esporte, de recreação e de cultura. Essa expansão nos mostra que essa instituição, ao longo desses 25 anos, amadureceu, aprendeu, cresceu e está pronta para assumir muitos outros desafios que a vida vai colocar no nosso caminho. Para o futuro, eu só espero ver essas crianças que hoje estão com 4 anos, possam estar com 18 anos aqui dentro, se formando. Daqui 20, 30 anos eu me vejo numa orquestra profissional, dando aula e podendo fazer com outras crianças o que fizeram comigo. Quero seguir na viola. Com a viola eu vou pagar meus estudos. Que eles não sejam músicos profissionais, mas que a música ensine o valor das coisas simples, sabe? Todo o trabalho que a gente faz aqui, ele se concretiza nas apresentações, nos concertos, nos shows que a gente faz fora daqui. Os nossos verdadeiros chefes são essas crianças. É para eles que a gente trabalha e eles são a razão da vida dessa instituição. Obrigado. E vocês viram no vídeo, né, que a gente começa a atender as crianças a partir dos 4 anos de idade, mas esse ano a gente começou ainda mais cedo, a partir dos 2, né, que a gente está chamando de musicalização baby, que é das crianças com os seus pais, né, ou a mãe ou o pai.
Porque a gente acredita que quanto mais cedo, né, e não é só o que a gente acredita, a academia tem mostrado muito isso, né, tem dezenas, centenas de estudos científicos comprovando, né, o poder que a música tem, né, sobretudo na primeira fase de formação do indivíduo, né, do 0 aos 7 anos. Então, o nosso objetivo é chegar ali na barriga da mamãe. A gente vai chegar lá, mas por hora a gente está nos 2 anos, né? E qual que é a potência disso, né? Porque você vai formando o indivíduo, a música ela tem um poder de fazer os 2 lados os 2 hemisférios do cérebro se conectarem, né? Criarem sinapses mais potentes. E aí isso você vê no decorrer do desenvolvimento da criança, né, para o resto da vida. Então, o impacto social ele começa literalmente dentro da gente, né? E isso não é só a criança ou adolescente, é toda a família que a gente atende, né? Então, quando vocês viram no vídeo a questão da pandemia e o nosso despertar para a questão da alimentação, o Instituto não é uma instituição assistencial por excelência, né? Mas, na pandemia, a gente se viu na necessidade de reagir, né, a uma demanda extremamente grave, né, que aconteceu em Heliópolis e no país inteiro, mas, obviamente, que ali a gente sentiu na nossa porta. Então, o Instituto também acabou incorporando essa questão assistencial para dentro. Nós já tínhamos uma área de serviço social, que, obviamente, ampliou a sua ação, né? Mas o trabalho social ele continua acontecendo no Instituto, ele é individual. Cada aluno, cada aluna tem um atendimento social e as suas respectivas famílias também, né? Então, isso é a grande potência por trás. A música é o que aparece do nosso trabalho, mas o Instituto é, por excelência, uma instituição de transformação social. A música ela é ferramenta. Só que, para ser uma ferramenta boa, ela tem que ter, não é só qualidade, ela tem que ter excelência. Então, você vê o maestro Isaac Karabchevsky sendo o nosso diretor artístico. O maestro Isaac ele é uma sumidade no mundo da música clássica brasileira, né? Então, ele é o nosso diretor artístico. Você tem os melhores professores das universidades de música de São Paulo e de outras partes do Brasil. Vem também músicos internacionais da área master, eles voluntariamente querem estar junto com a gente. E isso é muito legal, né? Porque quando a gente, sociedade, se movimenta em prol de uma causa, então você vê que é uma onda do bem, que vai trazendo outras pessoas, né? E aí que a gente chega em vocês, empresas, né? Porque o Instituto, por ser uma instituição independente, né, ela não conta com o apoio do governo, né? Agora a gente tem uma parceria com a prefeitura para a gestão dos céus, mas isso aconteceu agora, né, no momento de expansão dessa atividade do Instituto, após um período bastante difícil que a gente passou na pandemia, né? E que o Instituto se consolida como uma instituição gestora de outros programas de impacto, né? Mas lá em Heliópolis é um processo independente e sem o apoio de empresas, fundações, institutos e pessoas físicas que acreditam na nossa causa, porque, na verdade, toda empresa ela é uma entidade, né? Quem está por trás da empresa? Quem faz as empresas serem o que são? Pessoas. Então, a gente está falando de pessoa para pessoa, e é assim que a gente entende o relacionamento institucional, né? O relacionamento com as empresas, né? E a gente também entendeu que a gente tem que conversar e traduzir, talvez, um pouco melhor o que a gente faz para o linguajar que vocês conseguem entender, né? Então, quando a gente fala em ESG, a gente também voltou para casa e falou, bom, como é que a gente estuda e fala de ESG e fala de ODS, né? A gente se tornou signatário do Pacto Global da ONU, a gente está antenado a tudo isso também, falando, bom, como é que a gente traduz isso de uma forma que quem pode nos apoiar entenda que a gente já realiza isso, porque a gente não teve que se adaptar ao modelo, né? Erradicação da pobreza, isso estava sempre no nosso DNA, né? Educação de qualidade, que é o DS4, também sempre no DNA. E por aí vai, tantas outras, né? O próprio 17, a 2, agora que a gente tem 3, saúde e bem-estar, né? Agora, aí a 13, enfim, até a mudança climática, que a gente agora é autossuficiente energeticamente, né? Então nós geramos a nossa energia e tal. E isso fez com que o Instituto também despertasse para esse olhar de dizer, olha, também é nossa responsabilidade engajar a sociedade nisso, porque sozinhos nós não vamos fazer nada, né? E, para trazer um exemplo disso, né, do que são as contrapartidas, então, algumas empresas nos auxiliam, e uma delas está aqui do nosso lado, a IMS, representada pela Josemara, né? Foi uma feliz coincidência, né, Josi? Mas a gente é muito feliz, a IMS está com a gente há 2 anos, e como é que a gente chegou nesse relacionamento, né? Na verdade, a gente não sai prospectando, né? A gente sai buscando relacionamentos e sinergia de valores institucionais. Então, por meio dessa identificação é que a gente entende, porque é um compromisso, é uma relação, é um namoro que depois vira um casamento, né? Porque educação e transformação social ela não faz em um ano só.
Você precisa fazer isso no decorrer de muitos anos, né? Então, e a gente vê quando cada aluno, cada aluna começa a se desenvolver e entende também a importância, né, de eles também estarem conscientes de que, se eles estão recebendo aquilo, é porque tem alguém ajudando a gente a viabilizar aquilo tudo, né? Então, como exemplo também desse tipo de relação, né, e como a gente também entende a importância de comunicar isso para fora, né, porque posicionar também o Instituto Baccarelli enquanto instituição que faz um trabalho de impacto social real, né, e perene na sociedade, então a gente busca também, eu não diria inovar na comunicação, porque eu não sei se a gente pode falar dessa forma, mas também buscar algumas ações que a gente busca engajar não só os heads, os tops das empresas, mas também quem está no dia a dia fazendo a empresa acontecer, né? Então, é literalmente um processo de comunicação interna, um processo de endomarketing, porque a gente entende que a gente está ali numa comunhão de valores em comum. E quanto mais pessoas, né, puderem ser alcançadas por aquilo, talvez a gente desperte também aquela sementinha de que fazer o bem e causar um impacto social na vida, né, do mundo, né, começa por a gente, talvez, fazer um olhar mais, né, acolhedor para alguém que está do nosso lado, né? Então, às vezes, a coisa é muito simples. E depende de cada um de nós, né? Então, a gente entende que também, talvez isso seja um dos nossos papéis, né? Mas o que eu queria dizer é que a Klabin, né, uma das nossas parceiras, eles chegaram para a gente, e isso foi um projeto de comunicação, então, por isso que tudo bem eu contar essa história, Paty? E aí eles vieram para a gente e falaram, olha, a gente queria comemorar o Dia da Árvore, por razões óbvias, né? Só que eles vieram com uma ideia assim bastante louca. Falou, olha, a gente conversou com o pessoal que é pesquisador de música numa universidade, aqui de São Paulo, se não me engano é a USP, e eles querem fazer com que a árvore componha uma música. Eu falei, meu, como assim? Falou, tá bom, então vamos desenhar essa ação. E aí eles trouxeram uma engenhoca e tal, e realmente foram numa das reservas da empresa e coletaram uma série de sons das árvores, né? E com isso eles criaram uma melodia. O que a gente fez com aquilo? A gente orquestrou, então a gente criou uma música mesmo em cima daquilo, e a gente participou do desenho de toda essa ação, que depois, no final, se tornou um vídeo, a gente participou do lançamento disso na Bienal, e por aí foi. Então, eu queria mostrar um desses exemplos, né, que a forma como a gente também entende, né, e que entende que é a nossa responsabilidade como Instituto, engajar cada um de vocês que estão aqui. Tá? Então, por favor.
Obrigado. E assim, né, com um resultado super legal, né? A primeira música que eu vi composta por uma árvore, pessoal. Nunca imaginei que isso seria possível. Mas o mais legal foi o processo, né? Porque a gente engajou os nossos alunos, nossas alunas nesse processo todo. Inclusive na composição, na orquestração e tal. Nos ensaios, óbvio, que alguns deles foram lá para uma das reservas, né, fazer as gravações e tudo mais. Então, foi muito legal e muito engajante para todo mundo, né? E com uma questão que, obviamente, para nós também é muito cara, né? E eu e a Josi, a gente também está já combinando algumas ações. Quem sabe a gente vai ter a chance de contar para vocês em outro momento, quando elas acontecerem, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez e passar a palavra para a Josemara. Obrigada, Mal. E a floresta canta mesmo. Eu tive a oportunidade de morar no meio da Amazônia uns anos atrás, que eu trabalhei numa mineradora, e na mata fechada, a floresta canta, as árvores têm voz. Isso não é conversa, isso é verdade. E os povos, nossos povos originários, eles sabem disso muito melhor do que a gente. Belíssimo esse projeto, eu tenho certeza que todo mundo gostou, parabéns. E eu vi o símbolo da EMS no primeiro vídeo, Jô. Muito bem. Primeiro, parabéns, Maurício. A tua fala me emociona, de verdade. Eu fico aqui, eu falo, gente, como somos privilegiados de poder colar a nossa marca nesse projeto, que nos enche de muito orgulho. Então, assim, a tua fala foi incrível, o vídeo mais ainda, e toda vez que eu ouço falar do Instituto Baccarelli, é algo que, assim, particularmente me emociona, porque é um projeto que, de fato, gera transformação. Então, é isso. Parabéns. Boa tarde a todas e a todos aqui. É um prazer estar aqui hoje com vocês, pensando até um pouquinho aqui na minha musculatura, que é um pouco menor, e a minha estatura também. Eu acho que eu vou fazer a apresentação em pé. E, Pri, o marcador está funcionando? Porque daí eu dou o meu ritmo, que eu acho que funciona mais. Agradeço aqui o pessoal da Mega pela oportunidade de eu estar aqui mais um ano com vocês, e agradeço ali no finalzinho a Érica. A Érica, que é da minha equipe, que está há mais de uma década, né, Érica? Somando esforços comigo e me permitindo estar aqui nesse palco, podendo compartilhar um pouco. Eu estou ainda um pouco emocionada por ver a trajetória de um instituto que nasce numa favela. E aí a gente vai falar hoje aqui, se a lágrima me permitir, de acesso. A gente vai falar de acesso aqui, que o que falta nesse país do futebol, para virar o país do golfe, do tênis, é a gente dar acesso às nossas crianças. Um país que é um país da música sertaneja, que pode ser também o país da música erudita, que só vai se tornar o país da música erudita se nós dermos acesso às nossas crianças. E é isso, Maurício, que você faz, e é isso que nos motiva, enquanto CNPJ, quando a gente vai escolher um projeto, é justamente olhar esse propósito, como é o de vocês, e colar a nossa marca para, de fato, gerar uma transformação social. Bom, vamos lá, deixa eu me entender aqui com o marcador. Eu sempre parto do pressuposto que poucas pessoas conhecem a MS, então eu peço desculpa em ser repetitiva para aqueles que já nos conhecem, e muito prazer àqueles que nos veem pela primeira vez de uma forma mais institucional. A MS é um laboratório 100% brasileiro, não tem capital estrangeiro. Vamos fazer 60 anos ano que vem. Uma empresa que lidera o mercado farmacêutico nacional há 17 anos consecutivos. Um mercado farmacêutico, um segmento que tem mais de 400 concorrentes, mais de 400 players. Então, uma empresa brasileira falar de inovação, falar de ciência e liderar por 17 anos esse mercado também é algo que nos dá muito orgulho, porque o nosso negócio é levar saúde, é fazer a vida chegar mais longe. Nós somos 6.000 colaboradores aqui no Brasil, temos 4 plantas no país, uma planta na Sérvia, temos também fábrica em Atlanta, temos laboratório de pesquisa na Itália. Nosso portfólio conta com mais de 1.100 SKUs, somos conhecidos como um laboratório de genéricos, que temos muito orgulho, sim, de ser pioneira, de ser a empresa que trouxe genéricos para o país. Só que a MS ela é mais do que uma empresa de genéricos.
né? Nós produzimos medicamentos genéricos, hoje eles representam, essa categoria representa cerca de 30% do nosso faturamento, o restante vem de medicamentos de marcas, medicamentos de inovação. Temos um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento da América Latina, que fica em Hortolândia. Só que a empresa ela é mais do que né, ela tem um olhar muito mais amplo de acesso. Se a gente olhar a nossa trajetória, nos últimos 8 anos, só aqui no Brasil, a gente investiu mais de 241 milhões de reais em projetos voltados para a responsabilidade social, e o Instituto Bacarelli é um deles. Se olharmos aqui só para o ano de 2023, acumulamos 67 projetos que a gente apoia, que a gente promove. Vocês vão ver ali na parte de cultura, o Instituto Bacarelli está ali também, né, como um deles. Então, a gente investe no pilar social, com 33 projetos, cultural, esportivo e ambiental. Temos um longo histórico de promoção, né, de responsabilidade social, então é um histórico bastante consistente, que acaba nos ajudando muito nesse momento em que a sociedade vai debater ESG, e aí a gente tem um histórico e uma narrativa muito construída, muito respaldada em ações concretas. Se a gente olhar para essa nossa plataforma de ESG, para esses nossos pilares, a gente tem atuado muito com a questão do acesso, dar acesso à população brasileira à saúde, dar acesso à educação. A gente acredita muito na educação como meio de inclusão social. A gente não consegue falar em inclusão se a gente não falar numa educação pública de qualidade para todos. Então, a gente também investe nisso. Falamos muito no acesso à cultura, à música erudita, aos nossos museus abertos, com os nossos filhos visitando museus, como é o caso do Museu do Ipiranga, que reabrimos o ano passado, depois de 4 anos investindo no maior museu do país, e temos uma série de outros museus que a gente apoia, investir em esporte e também cuidar do planeta, do meio ambiente. Hoje, aqui, eu vou focar rapidamente no que a gente tem feito com relação à educação. E aí, olhando um pouquinho para nós, a MS é uma empresa que mais de 50% dos nossos colaboradores são colaboradoras. Então, é um público bastante feminino, temos bastante mulheres, muitas delas no nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, fazendo pesquisa e inovação também, embora nós tenhamos a presença da mulher lá dentro em todas as áreas. Há cerca de 15 anos, em 2008, a gente sente a necessidade de construir a nossa primeira creche. Só que nós, na época, optamos por criar uma creche diferente, que fosse uma creche que tivesse ali o poder público e privado juntos. Então, essa creche ela foi construída do portão para fora. Uma creche que ia olhar as crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses, mas que iria cuidar dos filhos das funcionárias e também dos filhos das mães da comunidade. Então, hoje, essa nossa creche ela segue atendendo a comunidade e também aqui os nossos filhos. Saindo aqui um pouquinho do nosso quintal, a gente olha muito para a universidade e de que maneira que nós podemos promover um intercâmbio de conhecimento entre a academia e o setor privado. E é isso que a gente tem feito. A gente tem promovido cursos de extensão universitária, com PUC, Unesp, e trazendo formação, promovendo gratuitamente formação de estudantes do último ano de graduação e de pós-graduação, com temáticas reais e necessidades que a gente tem dentro da indústria farmacêutica e de que maneira que a gente, junto com a academia, vai formar aquela mão de obra que a gente tanto necessita. Muitos desses estudantes acabam sendo contratados por nós ou preparados para atuar em outras indústrias farmacêuticas. Agora, falando um pouco mais de educação,
fugindo um pouco aqui do nosso quintal e do nosso business, a gente quer gerar essa transformação no país e a gente tem uma convicção muito grande que isso se faz por meio da educação. E, se a gente olhar para a educação no Brasil, infelizmente, o cenário não nos é favorável. A gente tem taxas de escolarização aqui no país, no Brasil, é uma das mais baixas da América Latina. Temos uma série de obstáculos que precisamos enfrentar juntos se quisermos oferecer um ensino de qualidade. Temos aqui também, como principal entrave, a grande desigualdade socioeconômica. E, se a gente olhar para as escolas que estão localizadas em bairros, em cidades mais pobres, a gente vai ver que tem uma precariedade na qualidade do ensino e tem uma precariedade muito grande também com relação à estrutura. Nós temos, fala-se muito na digitalização, da educação, e o que a gente vê é um descompasso muito grande, faltando investimentos tecnológicos e outros estruturais. Quando a gente olha para os alunos, para os estudantes no Brasil, a gente vê uma grande desmotivação e falta de vontade de ir para a escola. Esse é o cenário, o humor dos nossos estudantes. E, quando a gente olha para a qualificação de profissionais, a gente vê que falta muito investimento para qualificar, cada vez mais, esse exército de pessoas, de professores e profissionais de educação que estão lá na ponta. E precisa de políticas públicas educacionais mais eficazes para nos ajudar a mudar esse cenário. Se a gente olha para a realidade aqui no Brasil pós-pandemia, a situação da educação ela é ainda muito mais complicada. A gente viu ali uma falta de alunos, indo para as escolas, muitos que iam para a escola por conta da merenda e não por conta do conhecimento. A gente viu, durante a pandemia, o ensino híbrido, que não funcionou para grande parte das escolas, porque a digitalização, a internet, não era algo que estava dentro da escola e em muitos lares brasileiros. A qualidade da conexão não era boa. A gente viu, pós-pandemia, crianças que estavam no primeiro ano do ensino fundamental, quando a pandemia se iniciou, e, quando ela terminou, eles estavam no terceiro ano, e com um gap e uma defasagem de aprendizagem extremamente grande. E aí, a gente olhando um pouco aqui as estatísticas, a gente vê que, há 2 meses, o IBGE publica um estudo bastante grande, mostrando qual que é o retrato, qual é a situação da educação no país. E aí a gente olha para o Brasil, quando a gente vai falar em taxa de analfabetismo, a gente vê que a taxa de analfabetismo no nosso país é de 5,6. E a gente se estremece e se assusta quando a gente olha para o Nordeste brasileiro e a gente vê que essa taxa chega a quase 12%. E, se compararmos aqui com o Sudeste, nós que somos privilegiados e estamos aqui, essa taxa cai para quase 3%. Então, esse é o descompasso do analfabetismo aqui no Brasil. E, se a gente abrir um pouquinho mais esses números que o IBGE nos traz, a gente percebe o seguinte: quando a gente olha para os brancos e a gente olha para a faixa etária, a gente olha ali que, entre indivíduos de 15 ou mais e que são brancos, a taxa de analfabetismo é de um pouco mais de 3%. Mas não é a mesma realidade quando a gente olha para indivíduos pardos, pretos, isso mais do que dobra. E, se a gente for falar em longevidade, porque somos uma indústria farmacêutica e queremos fazer a vida chegar mais longe, e aí a gente olha para uma população que a gente chama hoje de idosos, porque tem 60 anos, mas que em breve não vão ser tão idosos, porque a gente tem estudos de que o primeiro indivíduo que vai viver 120 anos já nasceu. Então, falar que alguém de 60 anos é idoso, estamos um pouco enganados, Esse indivíduo está praticamente na metade da vida. E aí, quando a gente olha a questão da educação, do analfabetismo, a gente percebe que
mais de 9% dos brancos, né, desse público são analfabetos nesse país em pleno 2023. E se a gente for olhar para a raça, para a cor, esse número quase que triplica, chegando a mais de 23% de analfabetismo. Então, essa é a realidade. E para a gente, né, entender um pouquinho mais, se olharmos para o país, a gente vai ver que, em 2015, o Plano Nacional de Educação é que a gente chegasse no índice de, vou ver por aqui, estou sem meu óculos, de 6,5 era a meta Brasil, né, de índice de analfabetismo. Se vocês olharem na parte mais rosa do mapa, são os estados brasileiros que conseguiram atingir essa meta. Quando a gente olha para a parte ali lilás, a gente vai ver o Nordeste brasileiro não atingiu essa meta. Mais alarmante ainda é quando a gente olha para o Piauí e vê uma taxa de analfabetismo entre esse público de 15 anos e mais de 15,8%. Comparado com São Paulo, com 2,8%. Então, esse é o cenário que a gente depara. E aí, olhando um pouquinho para a MS, de que maneira que a gente pode contribuir para a educação desse país de uma forma mais efetiva e tentar mudar um pouco mais essa realidade. Então, há 16 anos, a gente faz uma parceria com o IQE, que é o Instituto de Qualidade e Ensino, um instituto sem fins lucrativos, que tem todo um know-how de educação. E a gente vai entender a metodologia deles e vamos nos associar a eles e vamos atuar lá no Nordeste para tentar mudar um pouco mais essa realidade. Quando a gente vai para o Nordeste com o IQE, como que a gente faz? A gente chega numa cidade, fazemos uma parceria com uma secretaria de educação, a gente olha o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação, naquela localidade, e aí a gente olha o IDEB, a gente traça um plano de trabalho para ficar dentro daquele município por 2 ou 3 anos, qualificando professores em português e matemática, professores já formados que estão dentro da sala de aula. E aí, depois, a gente vai medir novamente esse IDEB, que é um índice do governo, para ver se houve uma evolução. Então, é mais ou menos assim que acontece o trabalho. Se só puder desligar o vídeo, aí o que acontece? Abaixar o volume, obrigada. Nós fechamos o ano passado, nesses 16 anos estamos no Nordeste com o IQE. No ano passado, a gente fechou a parceria com a Secretaria de Educação da cidade de Camaragibe e fomos implantar essa nossa metodologia lá também. 22 escolas seriam impactadas, mais de 5.000 alunos, mais de 60 educadores. A nota do IDEB, quando nós entramos o ano passado, era de 5,1. E a expectativa é, no final desse ano, a gente entregar ao município essa rede de ensino com IDEB de 5,5. E aí, como que a gente faz isso? A gente, primeiro, vai qualificar, vamos treinar, capacitar esses professores a reensinar, né, português e matemática dentro de uma metodologia que é mais fácil e que possa ser mais entendida pelos alunos. A gente vai avaliar qual que é o nível de aprendizagem ou de defasagem dessas crianças. Vamos implementar a nova base curricular comum, que é do governo também, usando essa base, seja para ensinar português ou matemática. A gente vai ficar lá por um período, não conseguimos ficar ali por 6 meses, então tem que ter ali um compromisso da secretaria de estar conosco por um período maior. E o nosso público não é aluno, nosso público-alvo é capacitar professores para a gente mudar uma realidade das crianças. Aqui, algumas fotos, né, da formação de formadores, a gente formando os formadores que vão formar professores, né, os professores já formados.
aqui um grupo de gestores de educação, a gente treinando as escolas e toda a comunidade escolar para depois ficar com esse conhecimento e conseguir seguir com essa metodologia sem nós. E formação de professores, propriamente dito, e monitoramento das crianças de como está sendo assimilada toda essa metodologia e como que o conhecimento está sendo construído em sala de aula. Em Camaragibe, a gente entrou primeiro fazendo um grande diagnóstico, medindo os conhecimentos prévios que as crianças tinham, né? Mais de 5.000 crianças foram testadas, avaliadas, e a gente viu o nível de conhecimento delas. Depois, com base nesse resultado, a gente dialoga com os dirigentes escolares para tentar mostrar de que maneira que a gente consegue gerar um impacto positivo no desenvolvimento da aprendizagem. E, por fim, a gente vai medir, no final, como que está o conhecimento adquirido por esses mais de 5.000 alunos dentro das disciplinas que a gente citou anteriormente. No final, a gente gera 2 relatórios para entregar para a Secretaria da Educação, um relatório mostrando as habilidades individuais de cada aluno, dele com ele mesmo, depois comparando ele com a classe, depois comparando a classe do segundo A com o segundo B com o segundo C, depois comparando todos os segundo anos da rede de ensino e as escolas. E depois a gente gera um relatório mostrando o domínio médio do conjunto de habilidades adquiridas, seguindo exatamente essa mesma escala anterior que eu falei. Então, a gente entrega esses relatórios e dando um raio-x para a Secretaria de como está a situação daquelas escolas. Aqui a gente tem um exemplo da matriz de avaliação, né? Então, por exemplo, dos 5.800 estudantes, o ano passado, quando em azul, a gente mediu como que estava o conhecimento deles nessas disciplinas, que estava 44,3%, depois de 9 meses, em dezembro do ano passado, uma evolução de 36%. Aí a gente entrega também outros indicadores, por exemplo, em matemática, como as 22 escolas estavam com relação à matemática, né, em abril, e como ficou em dezembro, com uma evolução de 23%, depois leitura e interpretação de texto, o antes e o depois, e a produção de textos, com todos eles, vocês percebendo ali a evolução. Depois, a gente vai comparar como que a matemática está sendo assimilada e está sendo evoluída por séries, né, por ano, no 2º, 3º, 4º e 5º ano, e, por fim, a leitura e interpretação de texto, e finalizando aqui a produção de textos, que a gente não pega todos os anos escolares, mas crianças do 4º e do 5º ano. Então, esse relatório, essa matriz, a gente consegue entregar para que todos tenham uma visão de como que está a situação da educação. Esse trabalho que a gente faz com o IQER, a gente faz há 16 anos, a gente começou isso em 2006, no município de Bezerros. Quando a gente entrou em Bezerros, o IDEB era de 3,4, e a gente entrega o município com IDEB de 4,3. Passamos já por 6 municípios do Nordeste nesses 16 anos, impactando mais de 272 escolas, quase 80.000 alunos e mais de 2.000 educadores que entenderam a nossa metodologia. E, como diz aqui o Maurício, falar em educação é um projeto de longo prazo. Então, a gente está falando em 16 anos, passando por 16 municípios. Então, imagina o tanto do esforço colaborativo do setor privado, junto com o público, para a gente impactar cada vez mais comunidades e conseguir gerar essa transformação. Um outro resultado que nos dá muito orgulho é quando a gente olha em 2001, em Caruaru, e a gente vê que um aluno nosso, de uma escola nossa, vence a Olimpíadas da Língua Portuguesa na categoria crônica, concorrendo com mais de 170.000 estudantes inscritos, e ele pega o 1º lugar em língua portuguesa lá em Pernambuco. Então, é esse o tipo de movimento que nós, enquanto MS, queremos deixar
na sociedade. Eu tenho aqui uma série de outros projetos, mas hoje eu queria discutir um pouquinho mais a educação, porque a gente acredita demais que é por meio da educação que a gente vai construir uma sociedade mais igualitária e mais justa para todos, independente de cor e independente de sexo. Então, é isso o meu recado. Muito obrigada. Eu vou guardar o número que mais me impactou, quase 80 mil alunos. São quase 80 mil vidas, né? Exatamente. Famílias, né? E famílias que terão seus filhos e que vão multiplicar esse saber. Então, é um trabalho de formiguinha, viu, Pri? Que começa pequeno, mas que a gente gera uma grande onda, e eu tenho muita esperança que, no futuro, a gente vai construir, sim, um Brasil melhor para todos, porque nós queremos. Parabéns. E, para quem conhece Caruaru, faz uma baita diferença ter uma premiação como essa. Exato. Quando a gente fala, né, o painel tem o nome de O Compromisso Social das Empresas na Transformação do Brasil, é importante a gente fazer uma contextualização, olhando um pouquinho, só um pouquinho, 25 anos atrás, e lembrar que o Instituto Ethos nasce em 1998, e, em 2000, nascem os indicadores. Quem tem mais aderência ao tema da sustentabilidade provavelmente vai conhecer, vai sentir mais familiaridade com esses nomes, mas é importante a gente olhar para trás e entender o avanço que se teve no nosso país a partir do amadurecimento desses assuntos, do assunto social dentro das organizações, sejam elas privadas ou públicas, mas, acima de tudo, entender que é preciso a união das forças, né? Não é só responsabilidade de um lado, nem responsabilidade do outro, mas que, se nós pudermos atuarmos como um conjunto de braços e mãos dadas, a gente tem esse montante de pessoas e de vidas impactadas, inclusive nas barrigas, provavelmente, né, Mal? Eu não sei se vocês têm perguntas, eu tenho uma, até para não extrapolar muito o nosso tempo, porque a gente já está bem justinho, e aí eu vou voltar para você, Bria. Pensando nesses 25 anos, eu acho que todos vocês têm aí um pouco dessa experiência de tempo. Quais são os desafios e quais são as oportunidades? O que a gente aprendeu, o que a gente pode tirar de proveito disso e como olhar para frente, entendendo que a gente pode aumentar esses 80 mil alunos e 80 mil vidas impactadas? Acho que, para a gente, primeiro, a gente está olhando, a gente está repaginando todas as nossas iniciativas sociais, até porque a Stellantis, que nem eu mostrei para vocês, nasceu há pouco mais de 2 anos. Então, para começar, a gente definiu fundamentos. Então, a gente vai trabalhar mobilidade e educação, né, que são os fundamentos que vão nos nortear em todos os nossos projetos. Mas o que eu acho que o mais importante, pelo menos eu enxergo assim com as empresas do setor privado, é de a gente criar uma aderência entre a cultura da empresa para que você consiga manter esse projeto perene junto à sociedade. Porque os problemas tem em qualquer país, ainda mais no nosso, com tanta diferença e gaps sociais, degraus sociais que a gente vê. Então, fica fácil, ao abrir a porta, a gente abraçar uma causa, mas para que ela tenha aderência de um jeito perene, duradouro, e porque é um trabalho de formiguinha, acho que o melhor caminho é você entender qual que é a cultura da tua empresa, quais são os valores da tua empresa, e ali, a partir dali, trabalhar as linhas de trabalho social, né? Do S, do ESG. Ou pode ser o E também, né? Porque depende de cada empresa. Então, para mim, a partir daí, eu acho que é trazer, primeiro, enxergar da empresa as suas raízes e buscar na sociedade onde essas raízes estão rompidas para você conseguir criar junto esse fundamento. Então, a partir daí, eu acho que a gente consegue construir a médio e longo prazo projetos duradouros e vencedores. Porque, senão, se não tem aderência com a cultura da empresa, a chance é que você acabe se comprometendo com o projeto, abandonando ele no meio do caminho, e é o pior dos cenários. Porque aí você frustra a expectativa da sociedade, você frustra a tua expectativa interna com o teu colaborador. Então, assim que eu enxergo. Então, procure no valor da tua empresa e na cultura da tua empresa, e vá até a sociedade encontrar onde está esse problema que tem aderência com a tua cultura.
Mal. E 1 minuto de resposta, porque eu recebi um recadinho que a gente já extrapolou, tá? Bom, nosso desafio, o primeiro deles, né, do ponto de vista da gestão, é consolidar essa sustentabilidade do Instituto, né? Então, diversificar fontes de recursos, pensar em outros mecanismos, por exemplo, a constituição de formas de mecanismo de incentivo que são mais perenes, por exemplo, os fundos patrimoniais. Então, sofisticar a questão do compliance, então, tudo isso está sendo feito lá dentro do Instituto, né? E traduzir de uma forma cada vez mais eficiente esse trabalho de transformação social, que é muito intangível. Então, a gente está fazendo uma primeira análise de impacto social, feita pelo IDES, eu não sei se vocês conhecem, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que é um protocolo SROI, que é para avaliar o retorno social sobre o investimento. Então, isso é uma forma também da gente conseguir extrair esses indicadores, né? Do ponto de vista do fazer mesmo musical, né, tem uma outra parte que é a profissionalização desses alunos, que a gente tem alunos em todas as orquestras profissionais do país, literalmente, e várias outras internacionais, mas o mundo musical ele é um mundo também muito restrito, né, e a gente tem agora o desafio de também como é que a gente diversifica oportunidades de formação para esses alunos, né. Para além disso, também o Instituto, que está em franca expansão, né, então a gente, consolidando o processo de formação, tem a questão de um teatro, que foi planejado lá atrás, quando o Instituto foi construído em Heliópolis, mas o teatro, obviamente, não era prioridade. Agora, a gente tirou esse projeto da gaveta e nós estamos com esse grande desafio de colocar esse teatro em pé. Só que colocar um teatro em pé no mundo de hoje significa pensar em ESG do começo ao final, desde o material que vai ser empregado naquele teatro até como ele se mantém, não só do ponto de vista de gestão, mas do ponto de vista de sustentabilidade mesmo, ambiental, inclusive. Então, está sendo um grande exercício para todos nós, um super desafio, né? E é óbvio que a gente convida todo mundo a ajudar a gente a pensar melhor esse desafio. Jô, para fechar. Em 3 palavras. Primeiro, que eu acho que assim os projetos eles têm que estar em linha com o DNA da empresa, mas ele tem que ser relevante para a sociedade, porque se não for, você vai fazer do portão para dentro. Então, a gente tem que pensar em investimentos do portão para fora, nessa relevância, pensando em pessoas lá na ponta. E o segundo ponto é que a alta administração ela tem que comprar, né, esses projetos todos, porque são investimentos, a gente olhou ali no caso da MS, mais de 241 milhões investidos só no Brasil, porque a gente tem outros investimentos lá fora. Então, se a alta administração não comprar isso, a gente não desce, né, não cascateia, a gente não engaja. E é isso, são esses 3 pontos para eu encerrar aqui a minha fala. E só mais uma coisa, a gente falou aqui muito em acesso. Então, falando em acesso, como a MS é patrocinadora do Rei Leão, eu não podia passar hoje aqui por esse palco sem dar a oportunidade de dar acesso a vocês de irem para o Rei Leão. Então, aqui, eu acho que daqui a pouco a gente vai encerrar o nosso painel com um par de ingressos para vocês assistirem esse grande musical da Broadway, porque eu, por exemplo, que não posso ir para a Broadway, de que maneira que a gente traz a Broadway, um original aqui para o Brasil, para darmos acesso aos brasileiros. Então, parabéns depois para quem ganhar, e depois a gente se fala. Obrigada, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que nós tenhamos atendido a expectativa de vocês. Se não conseguimos fazer isso, nos perdoem, nos desculpem, mas eu convido vocês, então, a nos chamarem aqui embaixo, no backstage, no cantinho, e eu tenho certeza de que os nossos convidados vão ficar muito felizes em continuar a conversa, o bate-papo e a troca de figurinha. Obrigada.